Bem-vindos à exposição virtual Cuidado, Invasoras Aquáticas, do projeto Life Invas Aqua. O projeto Life Invas Aqua, com financiamento europeu, envolve 8 entidades de Espanha e Portugal, e o seu objetivo é sensibilizar e conscientizar o grande público e os setores associados para a problemática das espécies invasoras aquáticas dos rios e estuários da Península Ibérica. Alguns de vós certamente perguntar-se-ão: mas o que são espécies invasoras? As espécies invasoras são espécies não nativas, ou seja, não típicas da nossa fauna, que foram introduzidas pelo homem e que conseguiram adaptar-se ao novo ambiente natural. São atualmente a segunda maior causa de perda de biodiversidade nativa. Para além disso, podem transmitir doenças aos humanos e causar perdas económicas significativas. Nas 2 últimas décadas, a União Europeia tem atribuído pelo menos 12 mil milhões de euros anuais para a sua erradicação. A globalização e as alterações climáticas favorecem a entrada de espécies não nativas a um ritmo muito acelerado, algumas das quais se tornam invasoras. De acordo com um relatório de 2014 da Comissão Europeia, o número de espécies invasoras na Europa aumentou em pelo menos 76% desde os anos 70. E como é que estas espécies chegam aos nossos ambientes aquáticos? Por um lado, podem ser introduzidas involuntariamente. Alguns moluscos, por exemplo, podem vir aderidos a cascos de embarcações ou alojados em mercadorias. Mas, por outro lado, a introdução de espécies invasoras pode também ser intencional, como, por exemplo, para o comércio de alimentos, como é o caso da truta arco-íris ou do caranguejo americano. No entanto, não é só o transporte de alimentos ou mercadorias que nos conduziu a esta situação problemática. O tráfico ilegal de animais de estimação exóticos e de plantas ornamentais, a pesca desportiva, as quintas de peles ou os jardins zoológicos são outras formas de introdução de espécies não nativas, meramente relacionadas com atividades de lazer. Os impactos causados por estas espécies variam de acordo com as interações que as mesmas têm com o ambiente aquático, podendo ser de 3 tipos: impactos sobre os ecossistemas, impactos sobre as espécies nativas e impactos socioeconómicos. Nos ecossistemas, alteram as redes de interação das espécies e causam alterações geoquímicas na composição da água. Já os impactos sobre as espécies nativas incluem a redução das suas populações, devido, por exemplo, à competição por alimento e espaço, hibridação e transmissão de doenças, podendo levar inclusivamente à sua extinção. Por sua vez, podem causar também sérios impactos socioeconómicos, ao danificar infraestruturas e prejudicarem atividades económicas como a agricultura, podendo ainda transmitir doenças como a salmonelose e a raiva, no caso das tartarugas e dos guaxinins, respectivamente. Nesta exposição, poderá percorrer os habitats de água doce e encontrar algumas das espécies invasoras mais nocivas. Estão divididas em 4 grupos: peixes, vertebrados não piscícolas, invertebrados e fungos e plantas. Os peixes foram agrupados separadamente de outros vertebrados porque constituem por si só 22% das espécies invasoras na Península Ibérica. Estima-se que, em cada 10 espécies de peixes que habitam os nossos rios, 5 sejam espécies exóticas invasoras. Um cenário alarmante, agravado ainda pelo facto de 93% dos peixes dos nossos rios e lagos estarem particularmente ameaçados e requererem planos urgentes de conservação e gestão. Em 80% dos casos, as introduções são intencionais, e a maioria das espécies invasoras são oriundas de outras partes da Europa, tendo como principais rotas de entrada a pesca desportiva e o transporte marítimo. A título de exemplo, o Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, na Cidade Real, investe por ano 158 mil euros na eliminação de peixes invasores, sobretudo carpas. Os invertebrados representam 45% do total de espécies aquáticas invasoras, nomeadamente moluscos e crustáceos. A sua entrada deve-se sobretudo a atividades como o comércio internacional, através do transporte de mercadorias e outras atividades relacionadas com os setores alimentar e da aquicultura. Um dos casos mais emblemáticos deste grupo é o mosquito-tigre. A sua chegada ocorreu acidentalmente, através do transporte inadvertido de ovos em água contida em pneus usados, que foram comercializados a partir do Sudeste Asiático. Este mosquito representa um sério risco para a saúde humana, sendo transmissor de mais de 22 doenças infecciosas, incluindo Zika, dengue e chikungunya. Mamíferos, aves, répteis e anfíbios compreendem 6% de todas as espécies invasoras das águas interiores da Península Ibérica. Das cerca de 800 espécies de vertebrados não piscícolas presentes, apenas metade são nativas,
106 das quais têm algum grau de ameaça, de acordo com os critérios da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. As restantes espécies são exóticas, provenientes de todos os continentes, embora a América do Norte se destaque para os répteis e a África para os anfíbios. A sua principal via de entrada é intencional, representando 61% dos casos, nomeadamente através do abandono de animais de estimação exóticos e da sua fuga ou libertação de quintas ou jardins zoológicos. O ganso do Nilo, o pato mandarim, o ganso do Canadá, o cisne branco e o pato de canela foram introduzidos para fins ornamentais em lagos e lagoas. São espécies que expulsam outras espécies de patos, competindo avidamente com estas por alimento. Podem ainda constituir uma ameaça à identidade genética de algumas espécies. Por exemplo, o pato Rudi pode reproduzir-se com o pato de cabeça branca, uma espécie nativa, gerando híbridos férteis. Das 24 espécies de plantas aquáticas introduzidas na Península Ibérica, 6 geraram graves invasões. As suas principais rotas de entrada são os barcos e o comércio de plantas e sementes ornamentais. No caso dos fungos, existem pelo menos 11 espécies que causam sérios problemas nas espécies nativas. Os mais conhecidos causam a peste do caranguejo e a quitridiomicose, doenças altamente letais. A quitridiomicose ilustra bem o perigo das espécies invasoras, tendo levado à extinção de pelo menos 90 espécies de anfíbios nas últimas 5 décadas e ao declínio das populações de mais de 500 espécies. Esta doença afeta a pele dos anfíbios, impedindo a respiração e provocando paragem cardíaca. É uma doença altamente infecciosa, que se propagou por todo o mundo através do comércio de espécies exóticas. O que pode fazer para impedir a entrada ou propagação de espécies exóticas invasoras? Há decisões individuais simples e muito eficazes que podemos tomar para ajudar a combater este flagelo. Por exemplo, se adquirir um animal de estimação, nunca o liberte na natureza. Caso não consiga mantê-lo, ofereça-o a alguém da sua confiança ou entregue-o ao serviço local de recolha de animais. Prefira escolher ou adotar espécies não exóticas. Mas, se comprar um animal exótico, exija os seus certificados legais de importação e sanitários. E lembre-se, há muitos outros animais de estimação, tais como cães ou gatos, que precisam de um companheiro para a vida. Compre plantas e misturas de sementes apenas se estas contiverem informação sobre a sua origem e composição. De preferência, escolha espécies nativas, necessitam de menos água e fornecem abrigo e alimento para a vida selvagem local. Nunca descarte plantas exóticas ornamentais ou de aquário nem os seus fragmentos para cursos de água ou esgotos, uma vez que os sistemas de filtragem podem falhar na sua recolha, levando a que estas espécies cheguem à natureza. Se estiver no meio natural e avistar qualquer espécie potencialmente invasora, fotografe-a e notifique as autoridades competentes, nomeadamente o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR. Lembre-se que uma ação célere é essencial para deter estas espécies. Ao viajar, não transporte animais, plantas ou sementes sem os declarar à entrada e à saída do país, respeitando assim os regulamentos aduaneiros. Limpe também as solas das suas botas e o seu equipamento antes de caminhar numa nova área. Se for pescador, desinfete o seu equipamento de pesca com água e lexívia. Se pescar uma espécie exótica, nunca a devolva à água. Tenha também particular cuidado com o isco vivo. Não deixe cair as sobras nem descarte a embalagem no meio natural. Para tal, utilize sacos de plástico e deite-os no caixote do lixo. Deve conhecer, respeitar e cumprir os regulamentos em vigor. Na navegação, é obrigatório o cumprimento dos protocolos de desinfecção de embarcações e equipamentos, aprovados pelas confederações hidrográficas. Deve conhecer na íntegra os tipos de autorizações e regulamentos para a navegação em reservatórios e rios, bem como a sua classificação. Informe sobre os sistemas de limpeza de barcos disponibilizados pela administração. Informe-se e envolva-se, conhecendo os regulamentos e cumprindo a lei. E o que sabe sobre espécies invasoras? Aceita o nosso desafio para testar os seus conhecimentos com os nossos jogos virtuais? Digitalize os códigos QR e supere os diferentes níveis para se tornar um perito em espécies invasoras. Se depois de passar nos testes quiser ajudar-nos a detectar estas espécies no ambiente natural da Península Ibérica, agora pode registar as espécies aquáticas invasoras que encontra, utilizando para tal a aplicação EASIN, que se encontra disponível para Android e iOS. Precisamos de si para proteger os nossos rios.